o seu negócio em uma verdadeira franquia e escalar, né? Quem não quer criar essa escala do seu próprio negócio? E o tema de hoje é um tema que é muito importante. Eu trouxe aqui, eu convidei aqui o Igor já está online. Igor, já estou te vendo aqui e vou fazer o convitinho para você, tá bom? O Igor, ele é especialista em gestão financeira. A gente colocou aqui o que o seu financeiro diz sobre ser uma franquia. O que a tua área financeira revela sobre ser uma franquia? Olá, Igor, tudo bem? Boa noite, Renata. Você tá bem? Boa. Eu tô bem, graças a Deus. Eu quero te agradecer por aceitar esse convite. Vem em cima do laço. Eu tô me adaptando Sim. ainda com as lives de quarta para segunda. E é sempre uma honra falar com você. Uma pessoa brilhante, inteligentíssimo, desenvolve diversos projetos na área financeira. Tem uma empresa chamada Gestão 4i, que eu já admiro, né? E a gente está junto aí também nessa jornada de construir, vamos lá, de democratizar, né, informação, né, sobre Sim. gestão financeira. Seja bem-vindo, fala aí um pouquinho para nós. Ah, legal. A Renata já falou bem, né? A gestão 4i ela é focada ali em finanças, né? E eu sempre agrego muito valor aos meus clientes, né? Levando conteúdo, levando conhecimento, né? Que realmente esse mercado precisa ser democratizado através da educação, né? Verdade. A educação, ela é como a gente faz parte lá do BNI, né? Você também. A Sim, educação muda o mundo e muda mesmo. Quando a gente já tem acesso à informação, tudo muda nas nossas empresas, tudo muda no nosso dia a dia. A gente tem que entender que informação que nós precisamos trazer para dentro dos nossos negócios. E aqui hoje o nosso tema, Igor, antes de entrar no tema, eu vou deixar aqui você falar um pouquinho da tua formação, da tua especialidade, como é que você, né, se tornou consultor financeiro. Se você puder trazer um pouquinho sobre você, sobre essa tua jornada também aí com a tua empresa, acho que é bem importante, né? Ou de repente até trazer aí um pouquinho do teu dia a dia. sim, sim. Eu sou administrador, né? Formado em administração, especializado em agronegócio, aqui pelo PCG Exalc USP. Tive a oportunidade de fazer um curso no INSPER, não sei se todo o pessoal aqui que está nos assistindo conhece, né? O INSPER lá de São Paulo, a São Paulo lá de São Paulo de negócios. E aí, com todo o conhecimento que eu ganhei no mercado, aí mais de 15 anos no mercado financeiro, e a parte acadêmica, né, sempre agregando ali, eu tive essa oportunidade, essa visão de montar a gestão 4i, né? Eu vi que o pessoal tinha muita dificuldade em finanças, né? Entender o que é finanças, né? Markup, margem de contribuições, né? Os nomes técnicos aí, né? E, e, e eu queria mostrar para as pessoas que não é tão complicado, né? É que o mercado utiliza mal os termos, né? Verdade. Faz uma confusão, né? Sim, A gente acha está aqui para que desmistificar um pouquinho essa confusão toda, simplificar, porque eu acho assim que a gente pode complicar, né? Um gestor, um consultor financeiro, quando ele quer tornar complicado, ele torna. Mas eu acho que o objetivo nosso aqui é simplificar, trazer os principais pilares, né? Falar sobre os principais pilares de uma boa gestão financeira que vão revelar, que vão te apontar um caminho pro franqueamento, um caminho para que você se torne uma empresa, um empresário muito mais bem sucedido no mercado de franquias, né? Então, eu acho que é muito isso, né, Igor? caiu o som aqui para mim, Rê. Olha, Eu não estou escutando mais ninguém. você quer entrar e sair? Será que? Deixa eu Ok, colocar. ok. Vamos ver. Vamos tentar voltar aqui.
Pode ser a internet do Igor, que está um pouquinho instável. Quem está aqui ao vivo, se puder me falar, se está me ouvindo bem, travou o meu também ou foi só o dele? Me avisa aqui. Aí, vamos ver. Aceitar aqui, entrar ao vivo. Já te achei aqui, Igor. Já te aceitei. Pronto, voltei. Voltamos. Agora eu tô escutando. Ai, que bom. Às vezes é alguma interferência. Eu mandei uns aviãozinhos, então se você está aqui, conhece algum empresário que precisa ouvir sobre gestão financeira, sobre como escalar os seus negócios com franquia, encaminhe, compartilhe esse conteúdo, tenho certeza que vai ser muito rico. Ângelo, meu querido, meu parceiro de dia a dia, aqui ó, também fazendo parte da nossa live, seja bem-vindo. Igor, então vamos lá, eu vou começar assim, né, falando assim, trazendo essa temática, né, eu gosto bastante de conceituar, né, e, olha lá, fala parça, gosto bastante de trazer conceitos, né, e se hoje um empresário que tem o seu negócio, né, vamos falar assim de pequenos e médios negócios, não vamos falar de grandes negócios, porque eu acho que nem é o nosso, nem esse é o ambiente aqui, né, Sim. é mais para quem está realmente tem ali a sua unidade, entende que precisa crescer, ele precisa melhorar os seus processos, né? Ele tem um nível de diferenciação interessante, bacana, um nível de aceitação, inclusive, em relação ao seu produto, ao seu serviço, ele já tem bons clientes, só que ainda ele sabe que ele precisa de melhorar a sua gestão financeira, né? O que você poderia trazer de conceito, assim, o que é ter uma gestão financeira boa para esse empresário? O que Legal, legal. significa ter uma boa gestão financeira? Hoje, né, para ser um bom gestor financeiro, você precisa não só saber finanças, mas de TI também, né? Uhum, É o maior gargalo das pessoas aí é entender sobre a tecnologia, né, que utilizam. uhum. E quando você fala em tecnologia, sistema também. Um sistema. Sim, sim, sim. Eu vou dar um exemplo, né? Antigamente, o que que a gente fazia, né, para fazer conciliação bancária, né? Pegava lá as notas fiscais, né? Jogava numa planilha eletrônica, né? Ia lá no banco, pegava o extrato, fazia toda a parte manual, jogava numa planilha eletrônica. Hoje não. E hoje você já pega direto do Cefaz ali as notas, né? Dependendo aí se for nota de serviço, 20% do país, a gente consegue ter uma automatização desse processo, né? E o famoso Open Banking hoje, né? Ou seja, o banco mais aberto. Então a gente consegue consultar de forma automatizada, né? Então esse processo de entendimento de TI, né? A gente automatiza e melhora a eficiência ali do setor financeiro. E assim, ok, mas o que ele precisa considerar? Né? Ok, Eu fiquei no entendi que tem mudo que de ter a novo. parte. Entrou no mudo? Tá me ouvindo? Tá me Não, eu ouvindo? fiquei no mudo de novo. Eu não sei Então o que que entra me e sai acontece que novamente. eu fico mudo. Espera aí, eu Tenta vou entrar e entrar e sair sair de novo. novamente. Beleza. Deixa eu falar aqui com ele, aproveitando aqui que ele tá saindo, ver se ele consegue entrar. Vamos ver. Vamos aguardar aqui. Gente, olha só, a gente está falando aqui sobre o que o seu financeiro, eu e o Igor, ele caiu aqui um pouquinho, saiu porque o áudio dele tá tendo problema, mas ele já retorna aqui. Vou mandar aqui um convitinho para ele. E nós já voltamos com o tema, tá? Tivemos um probleminha técnico aqui, mas fique com a gente.
Gestão 4i. Vamos ver aqui. Já te aceitei aqui. Aceitei o teu convite. Aí, tá me ouvindo? Agora eu tô. Agora eu tô. Será que tem alguma notificação? Tá entrando chamada para você? Alguma coisa assim? Que de repente está bloqueando? Aparentemente não, Renata. Aparentemente não. Pode ser, de repente, se você tiver um foninho de ouvido, pode ser que também ajude, né? A gente testa aí, tá bom? Ok. Então, você falou que para ter uma boa gestão financeira, tem que entender então um pouco, né? Ser um bom gestor, tem que entender um pouco então da parte de TI, né? E de Sim. finanças. Mas o que de finanças? É. Qual E parte, aí, assim, que realmente, assim, a grosso modo, vamos falar assim, a gente não vai ter tempo também de esmiuçar tanto, mas o que o sim. empresário que quer escalar seu negócio, ele precisa criar um entendimento rápido, assim, de finanças? Legal. Ele precisa entender se realmente a companhia fica de pé de forma econômica, né? Porque de forma contábil, muitas vezes ele está ali excelente, está faturando. Mas o problema é que faturamento nem sempre é caixa, né? Uhum, Então, é nesse ponto que as pessoas erram bastante, né? uhum, De tomar esse cuidado de juntar os três pés ali de finanças, né? Que é contabilidade, administração e economia. E a uhum. parte econômica, o pessoal peca demais, assim, para entender como está o funcionamento da empresa. E o que, assim, mais precisaria, quando você fala, assim, a parte econômica? O contábil, ele fala, eu tenho um contador que vai, talvez, me ajudar. Se eu tiver um bom contador, ok, né? Administrar, eu que administro, daquele jeito, Geralmente. né? Mas podemos entrar nesses três pilares um pouquinho mais, vamos explorar a parte administrativa, a parte contábil, mas assim, falando de economia, né? Você que é um cara estudioso e que acompanha números, porque você, além de ser estudioso, você é investidor, na bolsa e já não é de agora, bolsa de valores, é um menino super inteligente, empresário. Então, assim, o que de economia esses empresários precisam estar atentos, né? Considerando assim que franquias, quem geralmente está no mercado de franquias, né? São aqueles grandes segmentos que a Associação Brasileira de Franquias já nos aponta, né? Prestação de serviços, alimentação, né? O food service, alimentação, distribuição, né? Daí tem ali toda a parte de saúde, beleza, estética, né, bem-estar, vamos colocar assim, aquele grande pilar de saúde e bem-estar que tem entre óticas, entre as clínicas, médicas, estéticas. Temos lá dentro também né, da Associação Brasileira de Franchising um grande grupo também de comunicação e informática. São negócios de varejo, negócios que realmente assim têm uma dependência de fluxo de clientes, uma dependência diária de vendas, muitas vezes, né? São pequenos comércios, pequenos e médios comerciantes que precisam aí ter esse entendimento, né? Então, essa questão da economia, que dica que você daria para esses empresários? Legal. Começa por uma boa contabilidade, né? Realmente começa por por uma boa contabilidade, porque a cultura da América Latina é uma cultura tributária, né? Só pensa em pagar tributo, mas não, a contabilidade em si tem outros setores, tem outros departamentos que a contabilidade faz. Então, ter um bom contador que tenha um bom know-how, né, te ajuda bastante a entender depois a parte econômica, né? Ou seja, a parte de risco, fluxo de caixa, né, se ele é um fluxo de caixa bem casado, o valor da companhia, os dividendos para os sócios, são todos estudos que a economia faz baseada na contabilidade.
né? Porque a contabilidade ela faz a contagem ali daqueles dados, né? Ele faz a junção daqueles dados. Então, a partir ali dessa junção entre as duas áreas, você consegue ter uma visão melhor da sua companhia e ver se realmente ela está bem estruturada de forma econômica, né? E essa parte da administração, do pilar administração, que muitas vezes é o próprio dono quem faz, quem se dedica, atribui tempo, né? Às vezes o pouco tempo que lhe resta, essa junção das informações contábeis com essa frente financeira e administrativa que ele desenvolve, né? Ainda funciona o basicão, a planilha, o racional, o dia a dia? Como é que, quando você se depara com um franqueador de sucesso, um empresário de sucesso, que racional que ele tem ali? Que controles ele tem nesse caixa, nesse dia a dia? Quais são as métricas, os indicadores que ele olha, que ele se debruça? Sim. Ali na parte administrativa, né, tem os indicadores operacionais, onde ele precisa se atentar e ter o capricho, porque isso vai impactar tanto na parte tributária como na parte econômica, né? Então, na mensuração desses dados, se realmente esses dados fazem sentido, né? Se aquilo de fato é um custo, se aquilo de fato é uma despesa, né? Se aquilo de fato é um faturamento. E um gargalo muito grande que tem nesse momento aí administrativo de juntar as partes, né, é muitas vezes a retirada de sócio. As pessoas erram muito na retirada de sócio. E aí fica com um Prolabore, o patrimônio. famoso prolabore. Exato, exato. E aí fica com a. E aí fica com o patrimônio líquido invertido, né, negativo, e não sabe por quê, né, onde está o gargalo, né? Então, geralmente, nesses erros no dia a dia que causam uma contabilidade totalmente errada. E isso afeta na parte econômica também. E isso, tanto o contador, se ele tiver uma disposição de analisar e ter esse cuidado, esse carinho, né, de falar, peraí, quanto que eu posso tirar, não é no quanto eu mereço e nem quanto eu devo, né? Porque em se tratando de prolabore, é quanto eu posso retirar aqui no meu mensal, né? Porque muitas vezes tem empresas que você precisa criar um caixa e você não vai poder mexer né? Não vai poder ter esse prolabore, principalmente as empresas que são novas, né, no mercado, que ainda estão criando fôlego, criando uma força de venda, né, Igor? Exatamente, Renata. A gente fala que empresas em crescimento, geralmente elas não estão ali para dividendos, né? Para prolabore, né? Então Não tem ele. como retirar, né? Não tem como mexer, né? Querer um salário. Exato, exato. Você está em expansão ali, você está em crescimento, você precisa de caixa para crescer, né? Então, todos esses tipos de estudo, a economia faz, né? E a gente vai em alguns índices, entendendo a indústria, né, do cliente, a gente vai em alguns índices americanos buscar, traz para o Brasil para realmente trazer uma taxa que faça sentido, né? Porque não é nem tirar tudo e nem tirar nada. Porque precisa fazer um sentido a retirada, né? E olhando, tendo essa visão a médio e longo prazo do seu negócio, é importante ter projeções, né? Conseguir projetar ao longo do tempo. Você poderia falar um pouquinho sobre isso? Posso sim. As projeções, né, geralmente a gente entra em estatística aprofundada aqui dentro, que aí são os famosos pontos esperados, né? Quais são os pontos esperados dessa projeção? Então, o Deu uma ponto travadinha esperado, aqui para mim. ele faz Voltou? ele faz esse Voltou. caminhar, ele faz esse caminhar de entender a sua projeção, né?
E assim, trabalhar com dinheiro é você projetar, levar esse dinheiro para o futuro ou para o presente, né? Então, essa dinâmica é a dinâmica financeira, né? De entender como é o dinheiro no tempo. Então, eu vou já puxar uma dica aqui. Eu já vou puxar uma dica aqui que eu acho que tem muito a ver com vamos lá, as mentorias, todas as consultorias que nós prestamos Eu aqui, fiquei que a mudo gente... de novo, Rê. Você quer sair? Entra e sai, não tem problema. Acho que daí volta. Ok. Vamos fazendo assim até que dê. Mas eu vou continuar aqui minha linha de raciocínio, até que o Igor retome. O que acontece? Hoje, nós temos um cenário financeiro nada muito favorável, né? E a gente enxerga que tem muitos empresários que, em vez de monitorar o presente e fazer as projeções futuras, ele corre atrás do que já aconteceu, né? Quem nunca, né? Não sei se você estava me ouvindo aí enquanto eu estava falando aqui, que você colocou que, né, essas análises, esses indicadores de um bom gestor financeiro, de um bom administrador do seu negócio, das suas finanças, da sua empresa, ele traz esse dinheiro para o presente, faz as projeções e joga o dinheiro nas projeções futuras. Mas o que a gente mais vê são empresários que estão ainda correndo atrás do passado, do que Sim, já triste realidade. aconteceu, né, gastando o que não deveria gastar, né, contando com dinheiro que ainda não está no caixa, né, Sim. e pior ainda, tomando decisões, né, que vão impactar o futuro, né, grandiosamente, né, e impactam ali, claro, o impacto no presente é muito forte, né, quando você toma uma decisão errada, sem ter essa visão, né, do presente momento, ou seja, essa conciliação momentânea, presente, né, do teu caixa, de como que está o teu negócio, ou seja, o acompanhamento diário, é muito difícil, não é? É muito difícil a gente dizer assim, puxa, vai dar certo ou não vai dar certo. Se você não conseguir trazer esses valores para o presente, ter uma dimensão real do hoje. Peraí, quanto eu tenho hoje no meu caixa? Quanto eu devo? Quais são meus dividendos? Como o Igor colocou aqui, quais são realmente os meus custos? O que são os custos? Será que estão realmente nas linhas certas esses custos? Estão no que é custo mesmo? Né? No que é despesa mesmo? Será que eu não estou fazendo uma mistura de conceitos aí e tendo uma mentalidade errônea sobre a minha área financeira? Né? Então, é muito isso, né, Igor, que a gente nota. É vivendo do passado, do que você já gastou, do que você já fez, e muitas vezes não tendo o controle atual do momento presente da sua área financeira. Sim. E tem um ponto também, viu, Renata, que o pessoal se engana muito, né? Acho que os ERPs da vida vão resolver os problemas, né? Mas quem trabalha com ERP são humanos, né? Então, esse humano precisa entender a plataforma, né? Porque o erro do humano vai fazer a cadeia de novo continuar errada, né? Exato. Uma das coisas que você contratou um ERP, você tem que se dedicar em parametrizar. Se Sim. dedicar em ter uma pessoa que entenda desse ERP, desse sistema financeiro, desse sistema de administrativo, né, de vendas, porque senão o que acontece? Você subutiliza o sistema, você não usufrui realmente de tudo que ele é capaz de te dar, de dashboard, de cruzamentos de dados, de informações, e compromete com certeza o teu fluxo de caixa, com a tua visão presente que você precisa ter do hoje. Como eu estou hoje? Se eu chegar e falar assim, me fala hoje, qual que é o teu raio-x financeiro do hoje? Tenho certeza que muitos empresários não conseguem trazer essa informação, né, Igor? Sim, sim. E eu vou até além. Tem um conhecido meu do Banco Mundial que ele falou: aqui ó, temos o sistema SAP, né, que é conhecido aí na praça, de forma nacionalmente.
E ele fala que não adianta ter um SAP, né, que é o melhor ferramenta que o pessoal acha que é a melhor ferramenta aí no mercado, né? Tem esse conceito, mas o problema são os inputs, né? São as entradas de dados, né? Como que você coloca os dados ali. É. E tem um outro problema também que a gente precisa considerar nessa parte ainda. Nós estamos falando aqui, vamos só retomar, dos 3 pilares, né, de um bom gestor financeiro, de um negócio que está bem administrado, né? Vamos lá, é a parte de economia, a visão da economia, a visão administrativa e a visão Contábil. contábil, né? Então, nesses 3 pilares, nós estamos aí fazendo esses comentários, né, de como você pode fazer, acertar mais e ter uma gestão mais inteligente do seu negócio, né, Igor? Vamos falar assim. Sistema operacional é muito importante para que você tenha essa conciliação contabilidade administrativo financeiro no dia a dia, só que você tem que saber manusear esse sistema. Esse sistema tem que realmente te servir, né? E não são um peso, Agora, né? não ser um peso, porque você tem que conseguir extrair relatórios reais, relatórios que você confia, né? Eu tive uma cliente que solicitei as informações, ela falou, eu vou te passar, mas o meu sistema, ele tá errado. Mas tá errado como? Tá errado. A tabela de preço tá errada, os códigos dos produtos que a gente está lançando não tão certos, eu estou sem funcionário, estou com problemas, então, assim, ela não conseguia confiar no sistema dela, né? Sim. Quando você não consegue confiar, é um problema, né? E vira É um um grande peso, né? problema. Vira um peso aquele ERP, né? O que que eu faço com esse ERP? E aí, Exatamente. chega em um certo momento, Renata, que tem aí a contabilidade florense, né? Tem que fazer a contabilidade de forma inversa para ver se tá correta, né? Uhum. E aí a contabilidade entra de novo na forma florense, né? Quase que uma científica, vamos dizer assim, né? Para entender realmente aonde que foi o erro, né? Uhum. Pegar o fio da meada, né? Construir um racional ali para encontrar onde que aquela empresa ou um empresário está errando. E Exato. geralmente é um controle diário, né, Igor? É o abandono, né, das finanças, né? Sim, sim. Depende muito do seu volume, né? Mas em médias e grandes já são ali de forma diária e nas grandes já são separados por setores também. Quem é contas a pagar é contas a pagar, quem é contas a receber é contas a receber. Eles setorizam, né? Para dar conta do volume de dados. E a terceirização, como que você tem visto quando assim um empresário fala, puxa, eu não consigo dar conta, eu sozinho não tenho conseguido realmente, né, fazer esse bom andamento do meu financeiro. Quando que eu consigo entender que de repente é o momento de terceirizar, partir até de repente para um BPO financeiro, ou contratar um consultor que possa colocar ordem nisso? Em qualquer momento é um bom momento para a terceirização. Por quê? Ele diminui as despesas operacionais ali da sua companhia, né? Uhum. Então, essa redução te mitiga alguns riscos, né? Começando por trabalhista, ter uma pessoa ali cuidando daquela operação, né? Então, você mitiga risco da sua operação ali. Legal. Isso, isso influencia e ajuda também a chegar mais fácil no seu ponto de equilíbrio, né? Porque hoje a gente entende também que o CLT, né, ter um departamento financeiro é muito pesado, né? É muito custoso, né? É muito custoso. E tem um ponto também que a gente não pode esquecer, né, Igor? Que dependendo do sistema que você quer contratar, você vai ter que ter pessoas capacitadas para administrar e fazer esses inputs dentro do seu sistema financeiro.
Ah, E fiquei às no vezes mudo de novo. Eita. sai e entra. Vamos fazendo esse joguinho. Entra e sai, importante que ele vai me ouvindo aqui, né? Se você tem um sistema operacional, às vezes você quer, vou fazer vou migrar para um melhor, né? Tem que se tomar um cuidado com isso. Vou aceitar aqui o Igor, ele vai entrar novamente. Porque dependendo do sistema que vai se instalar, acaba a brincadeira, o jogo acaba saindo bem caro, né, Igor? Sistema complexo, complexidade também na mão de obra, né? Uma mão de obra mais qualificada e mais pessoas também para jogar para estabelecer fazer rodar esse sistema. Então, às vezes o menos é mais, né? Sistemas às vezes Sim, mais simples, com indicadores mais de uma forma mais objetiva, né? E que poucas pessoas conseguem controlar. Eu acho que isso tem muito a ver com franquias. sim. Sim. E é de fato, né? Quando você terceiriza, né, o time daquela terceirização já é especializado, né? Então, o custo também de treinamento do seu time, buscar com o seu time que seja aquele time de excelência na parte financeira, é muito custoso. Então, quando você terceiriza, você já pega esse time pronto, né, com treinamento constante, né? É E, verdade. e outro ponto que o pessoal tem dificuldade lá nos ERPs, né, as pessoas realmente se perdem, se perdem. Tem tanto botãozinho e se perde. E o vendedor que vendeu o ERP, né, fala, não, esse ERP faz tudo, né? E esse é um grande problema. Esse é um grande problema porque tem as particularidades de cada indústria, né? Cada indústria tem a sua particularidade, tem a particularidade não só da indústria, mas da empresa muitas vezes, né? Então aí você precisa também treinar aquele funcionário para aquele tipo de cultura, né? Então isso começa a descasar de tal forma, né, que aí você só vê aqueles balanços, é, como a gente brinca, né, maravilhosos, né, que não faz sentido nenhum. Sem pé nem cabeça. Tem pé sem cabeça. E aí a gente tem que fazer, às vezes, os ajustes, né? Não, mas espera aí, isso aqui não faz sentido. Né? Começa a realocar as coisas, né? Para buscar algum sentido daquilo, né? Operações de sucesso que você teve oportunidade de acolher, de prestar consultoria ou que tem prestado consultoria. Qual que é essa visão racional que eles conseguem ter? Que atitudes eles conseguem ter no dia a dia que outras empresas não têm, na tua É, visão? legal, né? Então, eles conseguem ter uma visão mais holística, né, da companhia como um todo, né? Porque as pessoas são contratadas para fazer uma tarefa, né? E elas só ficam naquela tarefa e não entendem como aquilo impacta no resto da empresa, né? Pausou um pouquinho aqui para mim, a internet dele está instável. Voltou. Como impacta na companhia da pessoa aquele setor, né? Sim. E então essa visão holística, na Ah, eu tua fiquei no opinião, mudo de novo. seria Peraí. o principal. Peraí que ele já sai e volta e a gente vai jogando esse jogo aqui da internet. Legal. Fabrício, vamos ver você aqui, meu querido. Está também no ambiente de franquias, tem que me ligar aí, ó. Vamos se conectar. Me chama aí na mensagem para a gente trocar aí figurinhas. Eu te vi pela feira também, mas não consegui falar contigo. Estava em atendimento. Aí eu vou aceitar o Igor aqui. Deixa eu ver lá, vamos lá, Igor. Entrando. Nós estamos falando aqui sobre a importância de ter uma visão holística, né? Que é onde
as empresas de sucesso, as pessoas que trabalham no financeiro conseguem entender essas interfaces, né, financeiras com outras áreas, os impactos do financeiro no andamento da empresa como um todo, né, e a sua importância, né? Isso muito tem a ver com franquias, porque no ambiente de franquias a gente fala muito em padronização, né? Então, com certeza, por trás desse olhar holístico tem muito processos bem desenhados, né? E a gente poderia falar um pouquinho sobre isso, esses processos ali no dia a dia, essas rotinas operacionais de um bom financeiro, né? Como que é? Como que se dá essas rotinas, Igor? Eu brinco que é que nem para quem é torneiro, né? Não sei quem já fez torno, né, de peça, né? Tem as pontas vivas, né? Então, é ali entender realmente se a peça tem uma ponta viva, né? E aí vem muito da liderança de cada gerente ali da empresa, né? Então, pela liderança, você consegue achar ali as pontas vivas. E através das pontas vivas, você torneia um pouco mais a peça para ela começar a ficar redonda, né? Uhum. E isso é até engraçado, né? Você também está aí no ambiente do agronegócio, né? Que é um ambiente assim que, vamos lá, gente, eu não sei, não saberia aqui fazer uma conexão. Se você conseguisse fazer uma conexão hoje desse aprendizado, com o ambiente do agronegócio, o que você poderia trazer para nós, assim, de insights, né? Dessas tuas consultorias para o agronegócio aqui, para o ambiente de Eita, franquias, ficou hein, mudo de Igor? novo. Ah, entra e sai aí, não tem problema não, a gente vai se virando aqui. Vamos dar. O Igor é empresário, dono da Gestão 4i, consultor financeiro, estudioso. Ele tem prestado muita consultoria para o setor do agronegócio e prestado gestão financeira, né, com consultorias financeiras para diversos segmentos. E vem com esse tema aí, o que o seu financeiro pode revelar para você sobre a sua franquia. Deixa eu ver se ele entra aqui de volta, já contei ele de volta. Pronto, voltei. Voltamos. Então, vamos Esse ambiente do agro também traz alguns insights aí para quem está ingressando no mercado de franquias, Igor? demais, demais. Eu vou citar um termo aqui do agronegócio, né, que a gente cita bastante. Lei dos mínimos, né? O que é a lei dos mínimos? Você não consegue ter uma eficiência, uma produtividade daquele campo se algum insumo estiver falhando. Se algum insumo estiver ali com baixo nível, a planta não vai crescer com excelência, né? Então, essa filosofia eu trago muito para os empresários, para eles entenderem que se muitas vezes podem estar aí o ponto de drenagem do dinheiro deles, né? Da rentabilidade deles. Então, esse entendimento aí que por ser especialista do agronegócio eu tenho, né? Eu trago muito para as outras indústrias, né? E para o comércio, a gente traduzindo em insumos, né? Quando você fala em insumos, o pequeno comércio, o varejo, o varejista, os negócios de serviços, acho que o Igor caiu aqui. Vamos ver se ele consegue retornar. Vou mandar um convitinho aqui. Ah, ele já mandou aqui, ó. Aí. Aí, Vitor. Aí, entrando em volta. Ficou Tranquilo, né? Acontece. O importante, assim, que pelo menos quando você está falando, está saindo inteiro. A tua voz, a gente está conseguindo te entender. Dá umas travadinhas. É mais algum probleminha técnico aí do teu som ou alguma coisa da internet mesmo. E eu estava falando aqui desse ambiente, né? Você falou do insumos, né? Trazendo para o dia a dia do empresário ali,
de franquias, né? O que a gente poderia trazer de dicas, né, desses controles de insumos? O que seria isso? Em suma, Traduzindo. tem muita gente que trabalha na parte fabril, né? Então fica mais fácil entender o que é um insumo, né? É como que eu faço uma mesa? Eu preciso de madeira, preciso né, das tábuas, né, para fazer a madeira. Na parte de serviço, é a entrada e saída daquele produto, né? Ele fica mais simples. Mas realmente, no gargalo, se você tiver gargalo em algum ponto, né, ou no RP, ou na contabilidade, ou na parte de controller, né, de controlar a parte de banco e notas ali para fazer a conciliação bancária, ali você está perdendo dinheiro porque você não está sabendo fazer a modelagem financeira correta para entender como está o funcionamento da sua empresa. Legal. E assim, ó, voltando àqueles 3 pilares, a gente ainda não entrou no pilar da economia. Daí eu até tinha feito essa pergunta lá atrás, eu gostaria que você me respondesse, né? Qual é a visão que o empresário precisa ter em relação à economia? Né? Quais são os indicadores que ele precisa coletar? Ok, entendemos que contabilmente ele precisa estar bem nutrido, isso também significa um bom insumo, né? Ter uma boa administração financeira também é um bom recurso, um bom insumo para a empresa dele, principalmente se ele não tem uma indústria por trás, né? Quando a gente fala em insumo indústria, ok, a gente entende rapidamente, mas quando ele não tem, ele terceiriza, né, essa produção, ele homologa fornecedores, ele tem parceiros que trazem esse produto mais bem acabado, esse serviço de alguma forma, mas no final disso, ele tem que ter esses controles. Nós entendemos isso. Agora, economicamente falando, esse pilar da economia. Você que é investidor em bolsa, você que está sempre antenado, o que nós, empresários, precisamos entender e olhar? De forma simples, na economia, entender que a economia é dinâmica. Hoje pode estar uma Selic de 15, amanhã uma Selic de 7. E isso impacta tanto na contratação de empréstimos e financiamento, né, das empresas, e as pessoas precisam entender qual é a rentabilidade da sua empresa, porque você precisa rentabilizar quem te financiou, né? E você precisa ter uma rentabilidade maior do que a rentabilidade de quem te financia, né? Ou seja, eu não posso pegar um empréstimo de 20% ao ano se a rentabilidade da minha empresa é 15%. Né? Eu vou estar pagando e acabando com a minha empresa em 5%, né? De uma forma simples, uma explicação simples. Então, a macroeconomia impacta muito dentro da companhia, né? Obviamente que daí você tem que entender a sua microeconomia, né? Quais são os seus riscos econômicos, né? Qual que é a sua rentabilidade? Qual é o seu custo, né? O seu custo de financiamento em empréstimos, né? Quem financia para fora, né, a taxa de exportação, fica tranquilo, porque está com um risco bem mitigado, né? E risco-retorno, né? Se você tem um risco pequeno, você também tem uma taxa de financiamento daquela operação pequena, né? Então, quem é exportador já sabe que tem uma facilidade muito grande da sua operação dentro do Brasil. É porque ele se financia de uma forma barata e não no risco Brasil. E E, assim, pode falar, desculpe. e isso ajuda muito no valor da companhia, né? Isso dá um valor muito grande na companhia, que eu falo em termos de avaliação de empresa, de valor de empresa como valor, né? O valuation, né? Não sei se todo mundo conhece esse termo, que é a avaliação de empresas. Qual é o valor da sua companhia, né? Se você fosse abrir o capital hoje, né? De uma forma bem simples,
né? Obviamente, muitas empresas não abrem o seu capital, mas essas informações são importantíssimas. Ou seja, todo bom empresário, ele tem esse pensamento, né? Mesmo que ele ainda seja pequeno, ele tem esse pensamento que eu vou buscar um dia poder abrir capital, né? E ter esse racional é bem importante, né? Pelo menos estar dentro dele, né? Fazendo essa boa gestão financeira, administrativa, contábil, né? E esse olhar da economia, como você bem colocou aqui, né, Igor? Sim. E é importante entender também, falando ali um pouco de macroeconomia, né? Índices de inflações do país, né? Tem muitas pessoas que focam muito no índice de inflação do país, como o IPCA, mas nem sempre essa cesta, né, de produtos que mostra essa inflação Brasil é a sua inflação. Então, você toma decisões erradas porque muitas vezes você está tomando decisão numa taxa de inflação que não é a sua. Então você tem que tomar esses cuidados aí macroeconômico. Vamos pensar assim, né? O Igor foi contratado pela minha empresa hoje. Quais são as 3 primeiras perguntas que você faz para um empresário? As 3 primeiras qual é a sua indústria? Muitas vezes, já entrando na empresa, eu já vou entender um pouco em que indústria essa pessoa fica. Os balanços, né, as demonstrações financeiras do contador são assim fundamentais para o estudo. E eu com certeza vou lá conversar com o diretor financeiro para entender a capacidade de raciocínio dele. Então ali eu vou realmente tirar algumas dúvidas para ver se aquilo ali faz sentido. Legal. E quando você fala indústria, não significa que é a indústria que a gente conhece hoje, né? O termo Sim, indústria, podia traduzir assim de uma forma mais trazendo para o ambiente aqui, porque quando a gente fala indústria, a gente já pensa numa indústria de papel, de comida, né? sim. O pessoal pensa muito em indústria de transformação, né? Transforma alguma coisa em uma indústria, né? Mas uma indústria quando a gente pensa de forma mais macro, né, macroeconômica, a gente vê que dentro de uma indústria de chocolate, né, tem ali o pessoal que faz as vendas no serviço, né, uma Cacau Show, um exemplo. A Cacau Show muitas vezes é que ela tem a loja e ela tem a parte industrial, que ela faz o chocolate. Isso. Mas nem todos são assim, né? Tem empresas que têm franquias que compram da Cacau Show e revendem com outro nome. Sim. Não da Cacau Show, indiretamente, tá? Não tô falando isso porque a Cacau Show ela trabalha de forma exclusiva. Mas vamos lá, pega um chocolate, homologa dentro de uma fábrica e você terceiriza ele com outro nome, né? Exato, exato. E insumos, né? Então, aonde que tem cacau aqui no Brasil, né? A gente sabe que tem grandes fazendas lá no Nordeste, na região Bahia, região de cacau. Né? Então, onde estão os 3 setores econômicos, né? Dessa indústria que chama chocolate. Legal. Uau, hein? Que visão bacana, hein? Muito legal. Parece simples, mas não é. Não é, Igor, porque assim, e é uma visão holística mesmo, como você colocou, né, lá também no gestor financeiro, também o empresário precisa ter essa visão holística. Que indústria que eu estou fazendo parte? Porque às vezes eu tenho um comércio ali pequenininho, mas ao meu entorno tem uma grande indústria, né? Eu faço parte de um ambiente muito maior, né? Que eu preciso, né, quando a gente fala em macroambiente, microambiente, é isso. É entender, independente de eu ser um microempresário ali, com meu negócio pequeno, né? Eu estou envolvido também num grande ambiente. E quais são essas interfaces? Né? O que os meus fornecedores me impactam?
quais são os impostos que eu tenho que considerar para a minha taxa, né? Qual realmente a inflação que eu devo considerar para o meu segmento, né? Então, muito bem, Sim, muitos insights aqui desse nosso bate-papo. e é o bacana, né, quando você vai para commodity, né, que qualquer guerra, né, qualquer guerra impacta em algum setor de commodity, né? Se é petróleo, se é algum tipo de grão, que nem na guerra lá da Rússia que está tendo, né, com problema de venda de grãos, né? Então isso impacta uma cadeia inteira, né? E como que eu faço essas proteções, né? Como que eu estou estudado de forma economicamente para isso não me impactar de forma séria? É. Agora, tenho que ter você por perto, né? Tem que ter Sim, um gestor financeiro pertinho, porque senão dá problema. Se eu não sei, se eu não tenho esse racional, se eu não tenho esse conhecimento, você tem que se cercar de pessoas que vão poder te ajudar, não é mesmo? sim, sim. E eu falo que os meus 15 anos aí de mercado de capitais ali, de bolsa, né? Eu já passei por umas 7 crises na bolsa brasileira. Em épocas que não eram B3, né? Era Bovespa, era BMF, né? Que hoje é um grupo só, né? Uhum. Mas como que esse mercado futuro, muitas vezes, né? O pessoal reclama aí do etanol, né? Que tá caro porque acompanha a gasolina, né? Tem uma correlação muito forte ali entre gasolina e etanol. E poucas pessoas sabem que dá para você se proteger no mercado futuro ali de etanol, né? Então toda essa vivência aí de investidor, né? A gente conhece todo esse know-how por trás. Bacana. Ou seja, quando a gente fala em economia, nesse pilar da economia, é você olhar para fora realmente da tua casa, do teu negócio, e olhar esse grande ambiente que você está inserido nacionalmente, muitas vezes até internacionalmente, né? E Correto. sozinho é muito difícil. Para que você consiga ter esse olhar rápido, dinâmico e trazer para o racional ali da tomada de decisão mais assertiva, precisa muitas vezes dessa linha de consultoria, de mentoria, né? Todo empresário precisa disso, né? Para que ele consiga evoluir, consiga crescer. E esse é o nosso ambiente aqui, né? Quer saber mais, quer entender mais, fica aqui com a gente, coladinho. Olha só que legal, a gente tem aqui a colaboração do bolo preferido. Sul da Bahia, onde fica um grande mercado de chocolate. A empresa Genuíno fica lá. Muito legal, bacana. Obrigada por compartilhar aí com a gente. É isso, tem que realmente estar ligado onde estão as principais fábricas, né? Os meus insumos, de onde vem, né? Sim. Quando você pensa em escalar o seu negócio, o que você. A primeira coisa que tem que pensar, né? É você ter bons parceiros. Né? Isso começa com contabilidade, como o Igor bem colocou, começa com um bom escritório de contabilidade. O Igor já volta, tá, gente? Ele sai, tá voltando porque perde o áudio lá por conta da internet. Aí, ó, já mandou o convitinho. Aí. Então, bons parceiros, você homologar bons fornecedores já é um grande princípio aí de escalabilidade, né? Você entender onde estão essa indústria toda, quem são os principais protagonistas, né? Os protagonistas desse teu mercado. Você consegue fechar uma parceria, você consegue estar perto, puxa lá da Genuína eu não consigo. Ah, que legal, que bom. Aí, ó, ele é o nosso consultor. Estamos em ótimas mãos. É sua cliente, que legal, parabéns. Então, assim, você de repente não consegue ter a Genuíno te fornecendo um chocolate ali, né? Mas e outros parceiros, né? Que de repente você consiga ser um bom cliente para ele, você consegue crescer com ele do seu lado. Isso é muito importante, né, Igor? Fazer boas escolhas de parcerias, né, para poder Isso, hein? escalar. Isso
isso entra também na parte ali da cadeia, né? Você entender a sua cadeia, uma coisa que eu vou trazer do agronegócio também, né? A rastreabilidade do processo. Então, quando você rastreia de onde que veio aquele cacau, né? E como que chegou na gôndola, né? Tem um exemplo muito simples, né? Porque eu sou apaixonado em café também. Eu sempre olho se tem um QR Code para ver a rastreabilidade, né? Então, você entendendo a sua cadeia e essa rastreabilidade só acontece com bons parceiros, né? Então, você vai lá, rastreia, acha um bom parceiro, né? Você faz muitas vezes umas operações cruzadas, né? Ou seja, se o meu parceiro tem um marketing melhor, para que eu vou gastar dinheiro aqui no meu marketing, né? É, para fomentar o meu marketing. Eu faço parcerias, eu falo, meu, seu marketing é muito bom, eu quero, é, me, me, me dê um pedaço aí do seu marketing para a gente se unir. Então, essa cadeia, essa rastreabilidade, muitas vezes, quando você está com bons parceiros, entendendo esses parceiros, você consegue fazer essa estrutura, né? Porque você começa a ficar próximo da outra empresa, da empresa parceira. Infelizmente, dependendo do teu tamanho, você não vai ser interessante para algum determinado fornecedor, né? Quando a gente pensa em franquia, a gente tem que pensar realmente numa padronização, criar escala em todos os níveis de processo, sejam eles administrativos, financeiros. Então, você tem que fazer mais com menos. Você tem que ter essa boa gestão financeira, muito apurada, muito aprimorada, né? Mas tem determinado ponto ou determinada, vamos dizer assim, etapa e fase que você está do teu negócio que você não vai ser interessante para algumas empresas, para alguns fornecedores. Agora, ok você não ter conseguido fechar com um, mas desenvolver outros, né? Como você colocou ali, rastrear, buscar esses parceiros, talvez por proximidade, aquele que vai te dar um raio, um alcance maior, conseguir uma logística mais assertiva. E, puxa, às vezes, e se você vender a tua primeira franquia, você está em São Paulo e você vender a tua primeira franquia na Bahia, como é que é isso? Né? Ou no norte do Brasil, né? Vamos lá para Santarém, né? Como eu já tive vários clientes de lá, nós temos parceiros lá também. Então, ó, o Igor caiu, mas ele já volta aqui, gente. É só um probleminha técnico, mas a gente já se. Aí, ó, já mandou convitinho. Porque ele tem perdido um pouquinho o áudio, é um pouco fruto da internet de lá, tá? Então, estamos quase chegando ao fim aqui do nosso bate-papo. Nós vamos. Eu acho que seria bem legal aqui, Igor voltando. Igor, faz um resumão, assim, de tudo que a gente falou, das perguntas que eu te fiz, que você acha que é interessante, assim, se a gente puder resumir essa nossa conversa aqui, para esse empresário que está no ambiente de franquias, que quer se aprimorar para ingressar, para escalar no mercado de franquias. Busca pela excelência. Se for resumir em uma frase, busca pela excelência. Se você quer excelência, você quer ser o melhor no seu mercado, é essa busca constante da excelência, né? Independente do tipo econômico que você estiver inserido, né? Porque a gente tinha estrutura quando tinha hiperinflação também, a gente tinha projetos bem estruturados, então independente da estrutura econômica que você estiver, busque excelência. Independente também da economia, vamos colocar assim? Sim, independente da economia, você tem que crescer, né? Eu vou dar um exemplo que está no nosso dia a dia hoje, né? Parceiros da Argentina. Eles acham muitas soluções fora do país, né? Porque Então, lá não tem oportunidades.